Ok, pessoal, estamos aqui retornando então e avançando para o romantismo, né? Quando a gente pensa então nesse dimensionamento que a gente falou, a gente começa o Brasil em 1500, de 1500 até o século, né, do século XVI, até o século XVIII, até o final do século XVIII. O Brasil é uma colônia, e aí nessa colônia começa a ter uma população nativa que no século XIX vai se emancipar, ou vai se propor emancipando. Começa a pensar em construir um país, começa a pensar o que é constituir um país. Coisa que em outros lugares, principalmente a ideia, a referência direta de Europa, num primeiro momento, se dá de uma maneira natural dentro da história, né? Territórios ocupados milenarmente têm a sua origem se perdendo na memória, né? Então, como começa Roma? Como começa a Grécia? Começa com mitos, começa com lendas, né? Isso não acontece com a América, isso não acontece com o Brasil. Então, a gente surge de uma carta como um relatório, né, pelo Vaz Caminha, manda um relatório para o rei, e a partir dali o mundo começa a se referir àquele lugar, começa a dizer que ele existe. Ele existe como um território, como uma possessão. Ele existe como uma colônia, um lugar onde a gente vai levar civilização e vai ter um retorno econômico, né? Nós somos a metrópole, nós vamos buscar recursos, buscar riquezas para manter a nossa metrópole, nossa sede de governo. Bom, mas o romantismo não surge no Brasil, né? Então, o Brasil, ele atualiza uma ideia que está surgindo no outro lugar, e aí eu vinha comentando que o romantismo, ele vem na sequência, ele é historicamente uma continuidade do processo que está lá na Revolução Francesa, que ainda é o século XVIII, certo? 1789. Então, né, uma data de referência, uma década mais ou menos, mais de uma década, de uma transição entre o que se chama antigo regime, né? Então, uma conceituação ideológica, né, baseada na referência da nobreza, né, o domínio da nobreza, do clero, os valores antigos e tal, e a passagem para um mundo que vai culminar lá na Revolução Industrial, né, mas que antes de ter a questão tecnológica lá industrial, tem uma questão de organização da sociedade, né? Precisamos incluir, precisamos inserir uma nova classe social na organização política do Estado moderno, que é a burguesia. A burguesia que vem lá da Idade Média, começando a se formar, o homem livre, que tem a concentração de capital, que consegue investir o dinheiro que ele tem, que ganha o dinheiro fazendo uma máquina produtiva. Ele vai se tornando mais legítimo dentro da sociedade, que vai acumulando riqueza, vai se tornando mais legítimo dentro da sociedade do que o nobre, que tem um direito natural, que tem um direito sagrado, uma herança sagrada, uma memória sagrada, que coloca ele num lugar de poder lá para fazer administração pública, para cuidar da vida pública tal, e em nome disso se confundir com o próprio Estado, né? Até os absolutistas, até os reis franceses, rei Sol, né? Então eu sou o Estado absolutista, o Estado sou eu sou o Estado e tal. E a gente chega num momento que isso se torna insustentável, e a referência principal é a França, mas outros países, aqui a gente está olhando a Bélgica, por exemplo, né? Então, você dispara na França um processo revolucionário, 1789 é o cume disso, e essa lógica revolucionária vai se espalhar pela Europa, vai se espalhar pela América, vai se espalhar pelo mundo, e vai fazer uma coisa que às vezes a gente não fica tão atento, que vai colocar,
vai nivelar praticamente todos os estados, todas as sociedades que estão ali se modernizando. A passagem pela Revolução Francesa, a entrada no Estado moderno, colocar mais ou menos as mesmas bases de direito para todas as sociedades, um projeto universalista, né, direitos universais do homem. Então a gente vai ter uma onda de revoluções, essa onda de revoluções tende a guiar para um modelo de política de representação democrática, né, então a democracia, né, igualdade, liberdade, fraternidade, joga diretamente para a ideia de democracia, como projeto político, como utopia, né, como mundo perfeito, como possibilidade de mundo. E é uma democracia popular, né? O povo constitui a sociedade, o povo constitui a economia, o povo deve constituir a política, o povo deve fazer a política também. E é isso que acontece na França, né? Então vai ter uma história inteira para se recuperar, para ver como é que isso acontece. Para conseguir ajustar o mundo, então tem uma revolução, eu quebro o mundo eu quebro o mundo da nobreza, né, do clero, eu digo que eu vou ter um Estado laico, eu digo que eu vou ter um Estado governado por homens livres, que devem ser eleitos, eu passo 10 anos aí fazendo uma guerra civil na França por causa disso, mas estabelece um pouco um modelo. E aí, em outros países, outras revoluções, mais violentas ou menos violentas, vão acontecendo. No caso do Brasil, a gente não chega a ter uma revolução, certo? Acho que todo mundo vai lembrar disso, né? No Brasil, antes do efeito da Revolução Francesa alcançar o Brasil se torna uma república independente, se torna um império independente. E só vai se tornar república na mão dos militares, né? República Velha vai começar lá com os militares, em 1889, né? Finalzinho do século XVIII, finalzinho do século XIX. Então, há um vínculo, né? Romantismo vem de romã, vem de romanço, vem de povo, vem de popular, né? Então, romantizar alguma coisa na sua origem é aproximar do popular, é trazer para o povo, é colocar de uma maneira que seja vivo, que seja compatível, que seja identificado com o povo. Né? E povo aí já é essa linha que vai do homem burguês para o homem livre, para o ser humano como universalidade, né? Como a espécie humana dentro de um projeto de civilização. Então, toda vez que a gente vai ver uma representação de conflito social, uma representação de vida urbana, desculpa, né, de vida urbana, representada pelo romantismo, ela coloca sempre, tem a tendência sempre, é você colocar isso que é o conjunto da sociedade. Né? As cenas, elas refletem multidões, a cidade é feita é uma cidade grande agora, né? É um estado grande, complexo. Então, ele tem vários grupos, e esses grupos todos aparecem, eles são povo. Né? Todos os grupos não, claro, né? Nenhuma sociedade representa todos os grupos, mas grupos mais representativos, mais diversos, vão aparecer na ideia de população, de povo, de popular. Né? E esse popular, vem isso, ele não deve mais se identificar com um mundo que vem de um mito de uma nobreza de sangue azul. Então, o que se faz? Se retoma a origem, ninguém pode negar de onde vem a França, ninguém pode negar de onde vem a Inglaterra, ninguém pode negar de onde vem a Itália, mas você volta no tempo, retoma as ideias e reinterpreta de acordo com essa nova ideologia. Então, essa nova ideologia, ela fala que o homem ele é livre, ele é igual, e todos são humanos apenas, carne e osso. Não tem mais sangue azul, por exemplo. Então eu começo a reinterpretar, eu crio um herói romântico que é um herói completamente carne e osso, né? Uma pessoa, defeitos, qualidades, com contradições, com ambições, e aí eu começo a colocar esse personagem dentro de representações literárias, de narrações literárias, começa a carregar. Mas ele vem de um lugar, né?
Esse homem vem do povo, ele é o povo, ele está com o povo, ele não é um indivíduo ainda, né, aquela coisa que o romantismo vai caminhar para chegar no indivíduo isolado, né, na subjetividade interna do sujeito. Não, o indivíduo começa dentro de um povo, o homem é um ser social. Né? Então eu tenho uma tribo, eu tenho uma nação, eu tenho uma origem. E o primeiro movimento do romantismo vai ser reencontrar, reinterpretar, remodelar essa origem historicamente. Né? Então a gente vai voltar, por exemplo, né, a gente vem de uma revolução que provoca a chegada do romantismo, mas o romantismo, para poder validar essa revolução, validar essa popularização da representação social, ele vai voltar lá na Idade Média e vai recontar a Idade Média, vai reinterpretar a Idade Média. Né? Então, você começa a voltar e reconsiderar o herói. Então, se o herói antes tinha sangue azul, agora eu tenho um herói que ele tem sangue normal, e ele vai ter que viver, e vai ter que lutar contra dilemas, e vai ter que ter limitações, porque ele é só uma pessoa, tal, vai se chocar com o sistema social e tal. Vai ter os seus desejos negados e tal, e ele vai ter que reagir literariamente, no nosso caso, na nossa questão aqui, ele vai ter que reagir literariamente a isso. Né? Vai ter que ter um comportamento dentro das histórias, dentro das representações dos textos literários, que seja compatível com esse princípio aqui. No caso, então, né, de países como a Alemanha, como a França, como a Itália, como a Inglaterra, você volta, como Portugal, você volta na Idade Média, séculos XIII, século XIV, é mais ou menos quando os idiomas nacionais se formam, então é mais ou menos quando você começa a ter a memória de que o país existe. Né? Você começa a falar o nome do país, o nome Portugal, né, Portocale, começa a ser dito por volta de 1400. Né? Antes você não falava isso como uma região. Isso não era uma região. Falava Lusitânia, sei lá. Você falava um outro nome, Lusitânia. Alguma outra coisa assim. Você não falava Alemanha, você falava Germânia. Né? Depois é que você passa a falar em Alemanha. Né? Você falava da terra dos francos, não falava França. Né? Então, isso vai transformando a geopolítica, isso vai mudando a configuração toda da geopolítica. E isso, na Idade Média, tem uma consistência que é histórica, e no Romantismo tem uma reinterpretação, né, que vai, então, tentar associar a origem nacional, a Constituição Nacional, não mais a nobrezas, mas a tribos, né, aos povos originais de cada um desses lugares. Né? Então, é um processo que ainda hoje, ou é uma estética que ainda hoje, ela aconteceu com o repertório europeu e que ainda não terminou de acontecer, não foi provocado de verdade com, ou tal, talvez esteja em curso agora, com as matrizes culturais como a africana e a indígena, por exemplo, para a constituição do sistema de literatura brasileiro. Nós não tivemos ainda um romantismo africano e um romantismo indígena dentro da construção do sistema literário brasileiro. Né? Isso ainda, essas alvoradas ainda não aconteceram. Não sei se é possível mais, em questão histórica, se hoje ainda é possível acontecer isso para as culturas indígenas, pelas próprias características lá de serem ágrafas, né? De serem... Não, acho que talvez esteja falando besteira, desculpem, muitas línguas são escritas, hoje tem representação escrita, né? A questão é ter o alcance da língua, o alcance de população. O problema maior com a cultura indígena é o risco do extermínio mesmo, né? E aí é uma outra questão, é uma outra discussão que entra. Que é necessária, muito importante de se fazer. Bom, mas voltando para a nossa vaca fria. Então, a gente tem uma entrada do romantismo, que é isso, a Revolução Francesa, a entrada do povo, o povo passa a ter uma visibilidade e um direito político. Esse povo vem de uma origem de raças, de etnias que vão configurando a ideia de países, e aí a gente começa a entrar numa produção de um discurso do nacionalismo. Né?
qual é a nossa unidade política, qual é a nossa unidade social, como é que a gente sabe quem nós somos. Ah, nós somos a partir da língua que nos constitui, mas a língua é uma coisa. A língua é uma coisa que faz parte do corpo, que faz parte da pessoa, que faz parte da alma. Então a língua se confunde com a própria etnia. A língua se confunde com a ideia de raça, né? E aí acho que todo mundo consegue pegar o fio de onde que isso vai levar. Você começa a construir um discurso que vai associar a constituição de países a etnias, e isso vai criar referências de exclusão, né? Quem constitui o país, quem não constitui o país, quem constitui a nação, quem não constitui a nação. Quem não constitui a nação fica de fora das políticas, né? Fica de fora da cidadania, mais do que das políticas, né? São coisas muito próximas aí. Então, essa é a questão que está ali na origem do romantismo, o primeiro movimento dentro da própria vida social, né? E que vai evoluindo para a vida cultural, vai se transformando em vida cultural. Então, a gente começa a reescrever. Então, a gente pega o Rei Arthur e a gente começa a recontar o Rei Arthur, né, de uma maneira mais moderna, mais próxima da vida dessa nova sociedade que emergiu da Revolução Francesa, certo? Bom, o que a gente vai dizer então? O romantismo, ele... Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Desculpa. O romantismo, então, ele vai ser tomado como um ambiente cultural, né? O romantismo não é só literatura, não é nem só cultura. O romantismo é uma visão de mundo, uma maneira de enxergar uma organização do mundo, né, que passa por essa evidenciação, por essa consideração a respeito do vínculo entre uma origem local, uma origem popular, da vida social, da vida cultural, da vida econômica, a organização do Estado Nacional, dos Estados Nacionais. Então, o romantismo é um ambiente cultural, é um ambiente ideológico, né, um ambiente de produção de valores, que começa a pensar numa escala de nacional, né, a tentar gerar uma identidade, uma síntese de nacionalidade. Então, quando você fala brasileiro, qual é a ideia de Brasil? Quando você fala brasileiro, o que a pessoa que escuta, quando escuta você é brasileiro, ela pensa o quê? Quando você escuta, o que é um chinês, que é um italiano, que é um alemão, né? Tem uma ideiazinha mínima que aparece na cabeça da gente, né? Então, isso é a identidade nacional, que cada um de nós representa na cabeça de uma maneira, e que cada povo tenta se representar de uma maneira. E a literatura é o grande pavio inicial dessa constituição identitária, da formação dessa identidade. Por quê? Porque todos os países após a Revolução Francesa, né, todos os países passam a refundar seus mitos. Eles passam a tentar criar uma nova lógica que permita e que melhore a coesão social, a capacidade da população de trabalhar na direção de um futuro possível comum, né? de uma utopia. Uma utopia de um povo. A utopia de um povo é a utopia de uma língua, uma unidade linguística. Estamos caminhando, estamos tentando caminhar para um lugar melhor, né? E isso é uma coisa, acho que todo mundo é a modernidade líquida, do Bauman, tá, né? Isso vai, essa capacidade de substituir o mito, essa capacidade de fazer a manutenção dos valores simbólicos, né, de manter a capacidade dos valores que mantém a ordem, a expectativa da ordem da organização social, eles vão se esvaziando, as instituições vão se esvaziar. Essa expressão, né, o esvaziamento simbólico, o esvaziamento das instituições, é muito anterior à discussão do Bauman, né, que ele vai falar de uma maneira muito exacerbada, né, da nossa época, por causa da própria tecnologia, por causa da internet, por causa do digital, que aumenta muito essa sensação, essa percepção do esvaziamento. Mas esse esvaziamento acontece há muito tempo, a percepção disso acontece há muito tempo.
na história da modernidade, né? A modernidade, a mentalidade moderna é uma mentalidade que tende à desconfiança, que tende à crítica aos valores. Isso, quando você acaba com os valores, se você não tiver mais valor nenhum para seguir, como é que você vai se manter junto? Como é que você vai se esforçar socialmente para se manter junto? Então, esse é um dos problemas que a discussão da história da literatura tem, né, ela coloca como discussão e que pode ser útil para estar pensando questões mais amplas da própria vida social, da organização social. A história é pensar também o presente, né? Pensar a história é também pensar o presente. Bom, então o romantismo ele vai produzir um discurso de nacionalização, né? Então um discurso de unidade social após uma série de revoluções ou de expectativas de revoluções dentro dos países a partir de 1789, né, finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX. Né? Comecinho do século XIX a gente vai ter o Brasil, em 1808 a família real vem para o Brasil, 1822 a gente tem a independência formal do Brasil, 1889 a gente vai ter uma passagem do Império para concepção de república de estados federativos. O Brasil não é um estado, o Brasil é uma agremiação de estados, certo? E isso tudo começa a se constituir no ambiente do romantismo, um ar romântico em torno dessas questões todas. Não é a única força, não é a única tendência, não é a única moda, outras coisas estão com positivismo, um outro ambiente, um ambiente de pensamento, um ambiente de filosofia, que também acontece próximo, né, desse discurso romântico e que muitas vezes vai se confrontar ou se confundir com ele. Bom, além disso, então, nessa ideia de um discurso nacional é o quê? Uma proposta de identidade capaz de acionar recursos, e quando a gente fala recursos enunciativos aqui, produzir signos, produzir representações, produzir imagens, né? A partir do que a tradição dá, né? Então, se a gente pega uma moeda nossa, né, tem uma efígie numa moeda. Quem começou a botar uma efígie numa moeda foram os romanos, foram os gregos. Então, a partir de um certo momento, a gente começou a ter uma expressão ali, né? Uma moeda é um signo, uma moeda é um texto. E quando a gente vai escrever um texto literário, a gente faz a mesma coisa. A gente vai lá e busca uma imagem, busca um rosto, busca um tema, busca uma figura, ou seja, vai na tradição, vai na memória e atualiza isso dentro dos gêneros literários, né? Então, o romantismo vai fazer isso, buscar elementos da tradição e vai tentar inovar dentro dos elementos da tradição, né? Criar novas expressões, por exemplo, abolindo ou abandonando, abrindo mão das formas fixas de composição. Para que eu vou fazer composição com redondilha maior, com redondilha menor, né? Um verso, uma estrofe com 5 sílabas, uma estrofe com 7 sílabas, com 10 sílabas, com 12 sílabas. Para que eu vou ter esse trabalho e tal, se isso não rende expressivamente para mim? Se isso não corresponde ao meu momento de estetização, de sensação, de expressão. Eu vou trabalhar de uma outra maneira, talvez eu comece a trabalhar com o verso branco. Por que eu estou abrindo mão da rima? Por que eu estou criando outros caminhos de ritmo e não aqueles que já estavam dados dentro da tradição? Porque a minha época mudou a maneira de se perceber. Minha época tem outra lógica de fazer a produção do sentido, criar sentido, de produzir o sentido. Então mudam as regras de poética. Uma representatividade, então, capaz de sintetizar, unificar a identidade brasileira, isso é o que o romantismo vai procurar, né? Qual é aquele signo, qual é aquela ideia que vai traduzir o Brasil. Então, a ideia de um Iracema, que traduz o Brasil, a ideia de um sargento de milícias, que vai traduzir o Brasil, né? A ideia de um Bentinho, que vai traduzir o Brasil, né? Então, cada autor é como se ele fizesse dentro de um grande diamante chamado Brasil, tivesse uma grande joia chamada Brasil e uma joia lapidada. Cada autor relevante é como se ele fizesse uma faceta, como se ele esculpisse ali uma faceta dentro dessa joia, que vai compondo uma grande joia com
pequenas facetas ali, pequenos aspectos que cada autor relevante vai projetando sobre essa pedra, vai inscrevendo dentro dessa pedra. Então, uma joia ainda em construção. Uma representatividade capaz de sintetizar, unificar a identidade brasileira, uma idade que está se constituindo, se configurando, né, mas marcada desde sempre pela pluralidade e pelo hibridismo de matrizes culturais tão diversas entre si, como a europeia, a africana e a ameríndia. Então a gente fala, o Brasil é formado por 3 matrizes culturais, a portuguesa, a africana e a indígena. Primeiro que o português ele já vem de uma mistura, que tem o árabe, que tem o germano, que tem, né, o mouro, né, o árabe, o mouro, que tem o latino, que tem o celta, isso só pegando estrito senso Portugal, né? E que daqui a pouco vem a Itália, né? E aí o que é a Itália? Um aglomerado de etnias também, né? E vem os africanos, né? A África não é um país, a África é um continente. Então, vem diversas culturas, diversas etnias que se misturam, que são obrigadas a perder a memória, né, abrir mão da memória cultural e se confundir, se perder, esquecer quem são. Né? A população negra não tem acesso à sua origem, é difícil rastrear a origem de família, né? Diferente do que acontece, por exemplo, com a imigração italiana, alemã, aqui no Espírito Santo, você tem um registro de cartório, você tem um registro de navegação, né? O navio negreiro não tinha passaporte, não tinha nem a identidade de ninguém, ao contrário, né? Você apagava as identidades, dava novos nomes para as pessoas, né? Aqueles que vinham fazer a travessia do oceano. Então há uma complexidade imensa que a gente não costuma, a gente quer pensar uma unidade. Né? Então, se você pensa pela França, nem a França é isso mesmo. Você pensa pela França, idealmente, você pensa numa França original, França medieval, do castelo, da família real, daquelas lendas que estão bem fixadas na memória popular e tal. Você consegue uma unidade ali. No caso do Brasil, não. A gente tem uma explosão de diversidade, o alcance da ideia de diversidade com relação à identidade brasileira, o conjunto brasileiro é isso, é que nós não temos uma matriz, uma identidade cultural fechada numa etnia, ela joga 3 etnias para começar, e cada uma das etnias que são invocadas, elas na verdade seriam macro-etnias, né? Elas são territórios imensos, elas misturam muita coisa. E muito voltando para o conceito lá do imaterial, muito desse patrimônio cultural se perdeu por ser oralidade, ele já se perdeu. Né? Muita coisa se perdeu por conta da oralidade, mas isso faz parte também da dinâmica da história da cultura. Né? É muito triste falar isso quando a gente pensa nos massacres e nas chacinas das culturas durante o processo de colonização. Né? Os ameríndios do México à Amazônia, do México ao Espírito Santo, os indígenas sempre foram dizimados, né? Sempre foi uma lógica de extermínio mesmo. Bom, o romantismo, então, como eu mencionei, ele vai ser uma continuidade da Revolução Francesa. Né? O tipo de continuidade, os processos de como um evento cultural encontra o outro, aí é um estudo, é uma aproximação, né? Não dá para a gente detalhar tanto aqui. Mas eu gosto de relacionar uma passagem na história, essa comunicação de ideias. Né? Então, a Revolução Francesa, ela sintetiza uma nova utopia, ela sintetiza um projeto de sociedade. Podemos avançar com a sociedade numa direção. Qual é essa direção? É a direção do eixo democrático, né? O eixo da representação democrática, igualdade, liberdade e fraternidade. Uma sociedade precisa ter igualdade, precisa ter liberdade, precisa ter fraternidade, para ela alcançar o estado de utopia, o estado de bem-estar social, né? O estado de fazer a vida valer a pena de verdade. Até ali o ser humano está sofrendo.
Uma sociedade que não tem igualdade, liberdade e fraternidade, necessariamente está colocando as pessoas em relação de sofrimento. E isso vai passar para o romantismo estético, e isso vai passar para o romantismo literário. Então, quando a gente tem uma luta social, né, e emerge dessa luta social 3 valores, igualdade, liberdade e fraternidade, eu preciso começar a inserir esses valores na vida popular. E a cultura é um grande meio para isso. A cultura é um dos principais meios para isso. Então, eu começo a explicar, eu começo a criar uma ilustração do que é a ideia de igualdade, pensando que, projetando as nações como a base de uma origem comum, somos todos alemães, somos todos franceses, somos todos italianos, né? E isso é uma narrativa, né? Isso é um discurso, isso é uma representação, né? São várias etnias, né? A Itália, se eu não me engano, só conseguiu ser unificada em 1895, se eu não me engano, eu lembro de ter lido isso, né? Então, se a Revolução Francesa foi em 1789, a Itália só consegue se unificar, chegar na conclusão sobre qual é o dialeto que vai se transformar na referência de língua pátria. Então, final do século XIX, né, organizar as diversas regiões, as províncias, né, um processo lento, porque cada região tem uma identidade local muito arraigada, né? Então, passar para a ideia de uma identidade nacional ampla é caminhar por uma abstração que não cabe para quem está de fora. Todas as outras etnias que não vão ser contempladas com isso, elas vão ficar de fora. No caso do Brasil, a gente volta a falar, emergir de uma colônia já, já tinha eliminado esse problema, porque você não está considerando diversidade, né? A metrópole é a voz majoritária. Certo, certo, certo. Bom, então a igualdade, ela lança para essa relação aí de somos todos a mesma, né, a cidadania se confunde com sermos todos da mesma etnia, de termos todos a mesma origem em comum, né? No Brasil ela vai ser referida como uma origem tríplice, mas a base, o fundamento, o tronco, necessariamente seria a cultura tradicional europeia, né? A tradição literária ocidental, porque o idioma está calcado nisso, e porque o dominador que está usando o idioma tem o protagonismo, né, da história cultural, né? A história é a voz dos vencedores, né? A história é sempre contada pelos vencedores. Bom, essa igualdade das nações, né? Então, não há diferenças, então os mitos, as lendas de fundação, que eram os nobres de sangue azul, as famílias de sangue azul e tal, não, agora são pessoas comuns, somos todos iguais, somos todos de carne e osso. Sermos todos iguais nos dá a possibilidade de promover, de nos promovermos, né? E aí nós temos a questão de promovermos a quê? Então, nós estamos vindo dentro de um ambiente da modernidade, que é da consciência. A consciência, quando ela se torna consciência de si mesmo, ela vai criando para nós a necessidade de ampliar nossa capacidade de tomar decisões por conta própria. Estamos entrando num mundo laico, num Estado laico, então não temos mais um código religioso, não temos mais uma lei sagrada, intocável, né, para conduzir a nossa vida. Então precisamos criar outros instrumentos morais para que a gente consiga trilhar esse caminho em direção à utopia, em direção à melhoria da humanidade, ao aprimoramento da humanidade, respeitando aquilo que a humanidade possa precisar para chegar nesse melhor de si mesmo. E aí vem a questão da liberdade, né? Cada um de nós tem potências diferentes, tem capacidades diferentes, tem limitações diferentes. Então, como ser aquilo que a gente pode ser, que a gente tem maior capacidade de ser. E, ao mesmo tempo,
né, a liberdade, tomar decisão por conta própria, a consciência, né, o desenvolvimento da consciência, a leitura individual, a leitura solitária, né, ela coloca o ser humano num risco que é o de se afogar na própria consciência. Pensar demais pode colocar a pessoa num labirinto, né? Ter problemas, falar sozinho não é um problema, certo? Mas ter a liberdade, ser uma referência externa e ficar imerso nos próprios problemas, cabeça vazia, oficina do diabo, imagino que vocês conheçam bem esse ditado, né? Então a liberdade pode ser controlada, não pode ser controlada, como ela vai ser controlada, como as pessoas se preparam, ou como as pessoas devem ser preparadas para a liberdade, e são discussões que ainda hoje são extremamente, a gente não terminou de resolver isso, né? A Revolução Francesa criou e a gente começou a desenvolver. No romantismo, essa liberdade, então, a igualdade, né, escrever sobre as nações, vai se associar com a primeira geração romântica, né, reescrever a própria história da nação, para que a igualdade seja um valor óbvio, para que a igualdade seja um valor evidente. E aí a gente passa para uma liberdade, que é uma liberdade da consciência, uma consciência de si mesmo, a consciência de si como sujeito. Né? E aí essa consciência de si como sujeito vai levar a gente para a segunda geração romântica, para o ultra-romantismo, né? Para o derramamento de subjetividade, né? Segundo momento do romantismo. E o terceiro, né, que vai ter um lema lá da Revolução Francesa da fraternidade, vai se refletir dentro do romantismo no movimento que é o movimento de projeção sobre a consciência social. Se somos todos iguais, todos temos o mesmo destino. Nós devemos tentar ter o melhor destino possível. Então, o homem deve ser solidário, e aí o branco deve ser solidário com o negro, o branco livre, o homem livre, deve ser solidário com o homem cativo, para que todos sejam livres, porque assim a humanidade inteira progride. Um projeto iluminista, um projeto global. A humanidade inteira precisa andar junta, senão ela não vai conseguir. Né? Isso é um projeto ideológico, né? Uma afirmação de valores, uma construção de valores, que hoje, por exemplo, é muito negada. A gente voltou a falar de uma afirmação do nacionalismo, do isolacionismo, né? Os países estão se isolando. O que está por trás desse movimento, dessa movimentação? Bom, no caso brasileiro, gente, o romantismo ele vai ser dividido em 3 momentos, que vão corresponder a esses 3 eixos aqui, né? Então, esses eixos vão se manifestar na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina. Eles vão se espalhar, eles vão se propagar, esses lemas. E eles vão ser estetizados, eles vão receber uma abordagem estética, uma produção estética, que vão tentar interpretar e prolongar esses eixos, essas ideias, esses ideais aqui, dentro da vida social e da vida cultural. No caso brasileiro, então, a gente vai ter repensar a origem do país, isso vai nos colocar numa fase que a gente vai chamar de nacionalista, muita gente vai chamar de indianista, né? Porque quando a gente vai pensar, então, em origem do país, essa origem ela não vai se confundir com uma lenda, ela vai se confundir com a imagem, com uma lenda nossa, né? Com uma lenda que a gente vai dizer que é tudo. É uma lenda de um outro povo. Né? O indígena não é considerado ali como o integrante civil. Né? O indígena está apartado, ele está em outro espaço do território. Então, ele é lembrado só como uma ideia. Né? O indígena é um tema. Sobretudo na sociedade brasileira, o indígena é uma imagem, ele é um tema. Né? Ele não é socialmente representado, né? Como classe social, alguma coisa desse tipo, nesse nível, nesse status. Bom, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar no passado, a gente vai ter uma geração inteira de autores, de escritores, que vai retornar ao passado, vai retomar ideias, vai retomar imagens, e vai reinterpretar essas imagens de pensar o Brasil em termos do século XIX, em termos do romantismo. Né? Iracema é um dos grandes exemplos, né? Todo mundo vai
Lembra aí que, né, Iracema tem um anagrama interno aqui, né? América, a palavra América está, as letras da palavra América estão dentro do nome Iracema, né? O Brasil é a América, né? Não é os Estados Unidos que é a América. O Brasil é a América, a Argentina é a América, México é a América, né? Mas são os Estados Unidos que se nomeiam, né, como a palavra América para exprimir a ideia de país. E aí a gente vai ter essa formação do Brasil baseado nisso, em voltar, ver aquela imagem, trazer aquela imagem para o século XIX, para o romantismo, para uma visão romântica. Então a gente já vai ter aí uma representação da representação. Bom, Gonçalves Dias e Juca Pirama é um dos representantes dessa vertente, desse momento, né? A gente vai ler aqui um trechinho, só para poder entender essa passagem da construção. Reparem que aqui a gente vai ter um verso bem mais curto, então a metrificação se alterou, né? A metrificação está se modificando, né? Uma variação na extensão dos versos. Tá? A gente vai ler um trechinho aqui do Juca Pirama, Gonçalves Dias, nascido em 1823. Né? O Gonçalves Dias vai dizer no Juca Pirama: meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo pujante que agora anderrante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Então, misturo aqui, gente, desculpa, a canção do Exílio com o Ijuca Pirama, depois eu conserto na postagem. Mas a gente tem, né? Então, cara, é um texto que ele nos provoca quase visualizar uma tribo, né? Uma dança, uma canção sugerindo-se indígena, né? Então, o Ijuca Pirama ele tem essa melodia muito marcada, muito forte, muito gostoso de ouvir. A gente vai ter uma outra, né, que não é essa de voltar na origem do indígena em si, mas é a identidade, a identificação de um temperamento, de uma subjetividade. A subjetividade é uma palavra muito forte para nós no romantismo, a subjetividade entre o homem e a natureza do país. Nós nos identificamos com a natureza que temos em volta, né? Então, a gente vai ter a canção do exílio, né? Ficou empolado, gente, desculpa mesmo. Que todo mundo conhece, né? Ninguém não conhece, porque sempre está ali na escola, sempre passa pela escola, está no imaginário popular, né? Alguns textos entram dentro do imaginário popular, todo mundo de alguma maneira conhece, mesmo não estudando literatura. Canção do exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Todos conhecemos, todos sabemos um pouquinho desse poema, né? E aí vem essa imagem, assim, o que fica da ideia de Brasil, a imagem de Brasil, a imagem de território, né? De ambiente, né? Então, céu com mais estrelas, várzeas com mais flores, bosques com mais vida, vida com mais amores. Então, essa potência, a pujança do Brasil, a grandiosidade do Brasil, ela é o tempo todo reinvocada, reinterpretada, redirecionada. E aqui ela está encaixada dentro de uma outra visão, que não é aquela do caminho mais, que é uma nova visão.
né? Mas o elemento de representação, o elemento temático, está ali, está sendo retomado. Se a gente pegar autores como Gonçalves de Magalhães, por exemplo, né? Então, a gente vai notando quem produz a literatura. Quem produz a literatura é eminentemente o homem, ainda mais no Brasil, né? Eminentemente é o homem branco. Embora isso no Brasil é muito complicado afirmar essa branquitude, né? Muito difícil colocar, mas é a ideia da representação, né? O que as pessoas assumem, né? Então, o discurso da branquitude dentro dessa literatura, colocando isso como uma coisa ruim ou uma coisa boa imediatamente, é uma característica histórica, né? A gente não está falando do nosso mundo, a gente está falando do mundo histórico, então é bom a gente ter cuidado quando a gente olha para os mundos anteriores, para os mundos passados. E aí o Gonçalves de Magalhães, ele é um carioca, ele está dentro do Rio, ele está num Rio que acabou, ele nasce no Rio que acabou de receber a família imperial, né, portuguesa, corte portuguesa, milhares de portugueses chegando, ele entra num processo educacional de uma escola que está sendo criada já pela corte que chegou, né? Então essa promoção da colônia, né, a império, e no fim da vida, acho que está aqui em 1976, mas está errado com certeza, 1876 deve ser aqui, tá? Um erro de digitação. Ele é promovido a visconde, né? Recebe o título de visconde no fim do Império, quase no fim, não é exatamente no fim do Império, mais de uma década ainda de Império ali. Né? É um médico, né? Então quem produz literatura não é o escritor profissional no sentido de formação, né? Mas pessoas que gostam de ler e de escrever e que veem uma potência, inclusive uma potência política na escrita literária, né? E se a gente for fazer um levantamento na história da literatura brasileira, a presença de médicos, né, é uma constante, né? Os médicos são uma categoria muito ativa no mundo literário, uma referência que hoje se perde um pouco. O Gonçalves de Magalhães vai participar, né, estuda um pouco de filosofia também, né, então tem uma referência, né, a literatura está vindo na cabeça desse autor, né, ela está vindo e dialogando e encontrando conhecimentos da filosofia, da medicina, né, não é só uma referência do que seria, só uma referência de história, só uma referência de... Né, você produz literatura lendo produz literatura lendo tudo, né? Produz literatura lendo tudo, vendo tudo e trazendo tudo para a linguagem verbal, a expressão verbal. O Gonçalves de Magalhães vai escrever um manifesto, que é uma coisa fundamental dentro do romantismo, no processo do romantismo, tá? Afirmar, colocar uma ideia, se colocar como uma proposta, tentar executar uma proposta. Isso é uma coisa que as literaturas modernas vão ter que fazer muito, né? Então, o prefácio, o manifesto, são elementos paraliterários muito importantes para a gente entender como que a literatura vai evoluindo a partir do século XIX, a partir do romantismo. Ele ajuda a publicar a revista Niterói, então as revistas têm aí uma dinâmica, uma participação na constituição da literatura no Brasil. O jornal, né, o folhetim é o outro também, né? Não é só o livro, a literatura não surge no século XIX apenas no formato do livro. Ele foi professor de filosofia, foi secretário do que seria depois o Duque de Caxias, morou no Rio Grande do Sul, ele foi ministro, né? Então foi um diplomata, então literatura e diplomacia, uma outra via, um outro caminho muito forte da construção da literatura no Brasil, que a gente perde visibilidade, né? Ele é um Gonçalves de Magalhães, né? Conhece Paraguai, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Itália, o Vaticano, Áustria, Rússia, Espanha. Então, uma pessoa que rodou o mundo. Então, quando a gente está lendo o texto dele, os textos dele, é bom a gente considerar que a gente está lendo o texto de uma pessoa que foi tão rodada, uma pessoa que andou tanto, né? E que tem uma obra relativamente extensa,
Ai, gente, desculpa que eu cliquei aqui, talvez vai pular. Tem uma obra extensa, né? Então, 1832 ele começa a escrever, ele vai escrever até 1880, né? Oficialmente. Então, uma produção consistente, longa, né? Poemas, poesia, cânticos fúnebres, mistérios, opúsculos históricos e literários, fatos do espírito humano, confederação dos tamoios, né? Então, naquela ideia de retomar a origem do país. Então, tem aqui uma retomada da figura do índio, uma reinterpretação da figura do índio, né? E vamos ler um trechinho também aqui da Confederação dos Tamoios. Isso aqui eu vou pedir desculpa para vocês, eu não cheguei a reler o texto, então não sei se eu vou encaixar o ritmo certinho. Confederação dos Tamoios. Como da pira extinta a labareda, ainda o rescaldo crepitante fica. Assim do ardente moço a mente acesa, na desusada luta que a excitara, ainda alerta e escaldada se revolve. De um lado e de outro balanceia o corpo, como após da tormenta o mar banzeiro. Alma e corpo repouso achar não podem. De balde os olhos cerra. A igreja, as casas, a vila, tudo ante ele se apresenta. Das preces a harmonia ainda murmura, como um eco longínquo em seus ouvidos. Os discursos do tio mutilados, malgrado seu, assaltam-lhe a memória. No espontâneo pensar lançada à mente, redobrando de força, qual redobra a rapidez do corpo gravitante, vai discorrendo e achando em seus arcanos novas respostas às razões ouvidas. Mas a noite declina a brandaragem, começa a refrescar. Do céu, os lumes perdem a nitidez, desfalecendo. Assim já frouxo o pensamento do índio, entre a vigília e o sono vagueando, pouco a pouco se ouvida e dorme, sonha, como imóvel na casa entorpecida, clausurada a crisálida recobra outra vida em silêncio e desenvolve essas ligeiras asas com que um dia esvoaçará nos ares perfumados, onde enquanto réptil não se elevara. Assim a alma no sono concentrada, nesse mistério que chamamos sonho, preludiando a vista do futuro, aposta uma visão preliba às vezes, faculdade divina inexplicável a quem só da matéria as leis conhece. Ele sonha. Alto moço, nossa gente, é bem longo aqui, eu não vou ler tudo não. Então, ele vai dando esse... Eu engasguei um pouquinho. Ele vai dando aqui, né, essa representação, esse encaixe, né, só o finzinho aqui. Que grandeza, que imensa majestade, que espantoso prodígio se levanta, que quadro sem igual em todo o mundo, onde o sublime e o belo em harmonia, o pensamento e a vista atrai, enleva e faz questão que o coração extasiado se dilate, se expanda e bate, e empila o sangue em borbotões pelas artérias. Os olhos encantados se exorbitam, como as vibradas cordas de uma lira, de alma o prazer os nervos estremecem, e o espírito pairando no infinito, do belo nos arcanos engolfado, parece alar-se das prisões do corpo. Niterói, Niterói, como és formosa, eu me glorio de dever-te o braço, montanhas, várzeas, lagos, mares, ilhas, prolífica natura, céu ridente, léguas e léguas de prodígios tantos, num tão harmônico e sublime, onde olhos o verão longe deste Éden. Então, a ideia de natureza perfeita, a ideia do Brasil, a ideia da América, a ideia do Novo Mundo, né? Mais alguns livrinhos aqui, Alma e o Cérebro, comentários e pensamentos. Então, esse é o mundo da primeira geração romântica no Brasil, né? Tentar reinterpretar as bases históricas, as origens históricas da nação. A segunda fase, que é a fase do ultrarromantismo, né? É aquela que vai enfatizar exatamente a potência da subjetividade.
certo? A primeira obra de referência que a gente pode associar com isso chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, lá na Alemanha, do Goethe, também faltou aqui colocar o nome do Goethe, né? Então, essa abertura para a subjetividade, esse espaço para a subjetividade, tá? Vai ser colocado nessa segunda geração, que vai chegar ao Brasil, né? Que vai chegar muito pela vertente do byronismo, né? Byron, poeta britânico, e por uma estética, por uma sensação que vai começar a abrir de volta aquela ideia do sombrio, do profundo, né, as profundezas da alma, as profundezas da subjetividade, e os riscos, né, de encontrar essa profundeza, né, de localizar essa profundeza. No Brasil, essa geração vai ser expressa por um grupo muito jovem de estudantes de direito em São Paulo, tá? Então, se a primeira etapa romântica, a primeira geração romântica tem sua expressão, principalmente no Rio de Janeiro, onde você está ali constituindo o movimento nacional em torno do imperador e tal, a segunda fase romântica está acontecendo em São Paulo, nas faculdades de direito, né? Os estudantes de direito que estão recebendo essa influência, principalmente do byronismo, e vamos colocar ele como modelo, aí, uma referência inicial para esses poetas. Então, o Álvares de Azevedo, por exemplo, vai ser um poeta que vai ecoar esses princípios aí de sensibilidade exacerbada, né? O que vai dizer para a gente o Álvares de Azevedo? Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece o vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste pensamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio, como deixa o tédio. Como deixa o tédio do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Então, a gente vai ter uma estética que provoca o risco de o poeta se fechar dentro de um mundo de referências dele mesmo, tá? E isso é uma imagem muito popular dentro da visão que as pessoas têm da poesia, né? Derramamento subjetivo, falar aquilo que está sentindo, colocar aquilo que está sentindo, priorizar aquilo que está sentindo. E o poeta não é exatamente isso, né? O poeta é aquele que consegue dar expressão consistente, né, para diversos tipos de sentimento, evocar vários tipos de sentimento. Claro que tem o sentimento da identificação pessoal, mas o poeta é aquele que é capaz de projetar sentimentos, de lidar com a projeção de sentimentos, não necessariamente aqueles que ele sentiu em primeira pessoa. Ok. Outros poetas que são ultrarromânticos aqui, só para a gente ter referência, né? Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira Freire, tá? E a gente chega na terceira fase do romantismo, que vai devolver de novo o romantismo, né, para um espaço de política, para um espaço de disputa social, de discussão social, de afirmação social, de representação social, e que fica marcado com a ideia de condorerismo, né, Castro Alves, ali firme, e essa projeção para a consciência social. Então, eu tenho um primeiro movimento do romantismo, que é essa conscientização a respeito de nação. Eu tenho um segundo movimento, que é a conscientização da própria subjetividade. Cada um de nós é sujeito, todo ser humano é sujeito. E depois a gente caminha para uma outra consciência, que é a consciência de que existimos todos em sociedade e o que vivemos se reflete de uns para os outros. Né? Nós somos a causa da maneira como os outros à nossa volta vivem. Os outros são a causa de como nós vivemos. E aí como que a gente se coloca uns diante dos outros nas relações sociais.
Então, a fase condoreira, ela aponta isso para uma questão específica da época, que é esse atraso da sociedade brasileira em caminhar com a abolição da escravatura, né, em criar uma inclusão daqueles que ainda não eram cidadãos, que não eram vistos como cidadãos, ou nem como pessoas, nem como sujeitos humanos. Então, conceder esse status, né? Então, direitos universais do homem, isso vira um mantra, isso vira uma questão muito importante, uma vergonha, várias pessoas vão sempre colocar isso, uma vergonha chegar num estágio de civilização à custa desse tipo de expediente, de exploração humana, né? Acho que todo mundo já viu aqui esse quadro também em vários lugares. E o Castro Alves, né, pega um fragmento bem pequenininho do Castro Alves, né, ele vai dizer coisas como: e existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que imprudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Então, a consciência e a projeção está toda dada aí. Bom, essas características, então, gente, são dos 3 movimentos românticos, certo? E, para a gente poder fechar aqui o nosso comentário, fechar a aula, nós vamos ter o que? Uma localização só de alguns pontos de um artigo chamado A Criação do Brasil através do Romantismo, né? Então, esse é um tema que eu estou chamando a atenção recorrentemente aqui na aula. O romantismo, ele vai reinterpretar e ele vai fixar, e o romantismo é de fato um movimento, né? Ele vai ter alcance social, ele vai ter projeção na mídia, os autores românticos vão publicar nos jornais, vão ser lidos pela população, vão ser discutidos pela população, vão fazer parte, vão ser memorizados, né? Vão virar referência de fato. Então é interessante a gente entender isso, que tem um divisor de águas que a gente começa a pensar Brasil. Agora a gente pensa Brasil. E para a gente pensar Brasil, a gente precisa ter imagem, a gente precisa ter objetos, a gente precisa ter temas. E aí o romantismo vai ser aquele que oficialmente vai instalar esses temas na sociedade, trazer para a sociedade essas ideias, né? Até ali só especialistas, pessoas muito interessadas, por alguma razão teriam acesso a esses documentos que explicam, né? Quem é que tinha acesso à carta de caminho? Quem é que estava preocupado com a carta de caminho? Ninguém. Agora não, agora a gente tem pessoas que estão entendendo a ideia, esse conceito de certidão de nascimento passa a ter um outro status, né? Bom, esse autor aqui, o Ricardo dos Santos, Ricardo Russano dos Santos, ele vai trabalhar ele vai construir aqui um percurso comentando esses elementos que ajudam a entender a configuração do romantismo, certo? Então eu vou ler aqui algumas frasezinhas que eu separei do artigo e a gente vai caminhar para o encerramento da aula. Ele vai dizer então, né, nessa empreitada para construir nações tão características do século XIX, os países da América Latina que começavam a se deparar com a autonomia política, ao mesmo tempo em que buscavam se construir materialmente o país, viam a necessidade de recriar a cultura que vinha do período colonial. Então é isso que nós estamos vivendo no momento romântico do Brasil, né? O Brasil, então, ele buscava recriar sua história, inserindo, assim como muitos europeus, em seu passado, um país unificado, onde antes só havia províncias distantes, né? Então, quem está produzindo o romantismo, quem está enunciando, quem está escrevendo o romantismo, tende a estar dentro dos centros urbanos de referência, que é onde a discussão sobre a identidade nacional está acontecendo. Então, está provavelmente no Rio de Janeiro. Os outros lugares, quanto mais distantes eles são, eles estão percebendo isso acontecer, mas não tem uma motivação real para entrar nesse esforço. É um esforço, é um trabalho. Bom, era necessário recriar a história justamente naquele período que os intelectuais e artistas buscavam superar o Brasil colonial. Porque o que acontece? O romântico,
ele vai ter, inclusive, um ressentimento com Portugal. Né? Então, a gente começa um processo que é para afirmar o Brasil país, a gente precisa romper em algum lugar com Portugal. E aí a gente rompe no diálogo, a gente rompe na referência, a gente rompe na memória, a gente passa a esquecer Portugal. A gente passa a querer esquecer Portugal. E ainda hoje a gente esquece, vamos pegar aqui o Espírito Santo, e o Espírito Santo passou 400 anos na mão dos portugueses, e a gente está há cento e alguns anos, 120, 130, 140 anos, a gente tem a presença de outras culturas, a italiana, a alemã, participando da colonização, né? Fluxos colonizadores, fluxos migratórios. E esses fluxos, em termos quantitativos, são fluxos que vão se espalhar, que vão se desdobrar na ocupação do território. Porque o Espírito Santo, como Estado, só vai ser colonizado, só vai ter uma abertura da colonização no processo de modernização que já é dos anos 50 para frente. Né? A gente começa de verdade a ocupar o território capixaba no século XX e principalmente, aceleradamente, a partir dos anos 50, a partir do desenvolvimentismo, a partir da lógica desenvolvimentista. Então, a gente começa a achar que o Espírito Santo não foi colonizado por portugueses, porque, teoricamente, eles só estiveram no litoral e na cidade de Vitória, nas cidades litorâneas. Né? A colonização portuguesa no Espírito Santo, ela é totalmente litorânea. Né? E essa ocupação litorânea é o quê? 1% do território? 5% do território? Né? Mas, historicamente, a gente não pensa quantitativamente, a gente pensa qualitativamente também. Né? Quem funda o Estado capixaba, a lógica que está dentro da criação do Estado capixaba, da sociedade capixaba, é a lógica portuguesa, é a lógica lusitana. As outras etnias, as outras culturas entram dentro desse fluxo maior. Né? É claro que depois que deixa de ter uma dominação explícita portuguesa, isso muda de figura, a gente está a história viva, né? A cultura viva. Nós estamos transformando essas referências. E uma dessas transformações que o romantismo vai fazer vai ser o da negação. Ele instala uma negação da presença da cultura portuguesa, e aí vem das tradições que estão embutidas dentro da tradição cultural portuguesa também. Né? Então, tem um lado bom de afirmar uma identidade nossa, mas tem um lado ruim de ocultar uma coisa que é nossa por direito, que é o acesso às mesmas referências da cultura portuguesa. Se a gente não pode falar que a gente vem da cultura portuguesa, como é que a gente vai entrar nas referências que ela dá acesso? Né? Isso complica a nossa vida cultural. Bom, grande parte dos românticos esforçava-se, em suas histórias literárias, em pesquisar e apresentar autores da América Portuguesa colonial, mas fechava-se a qualquer influência que deles proviesse. Então, a gente começa a seguir mais a França do que Portugal. A gente começa a imitar mais diretamente a França do que fazer uma etapa de imitação por Portugal. A gente quebra uma ponte cultural, né, que ainda hoje a gente não reconstruiu totalmente. Se a gente pensar, por exemplo, no Bernardo Guimarães, né, a gente começa a ter acesso a uma outra representação que vai acontecer, que é o do regionalismo. Somos um país, somos uma nação, mas essa nação é continental. O sul é diferente do norte, o sudeste é diferente do nordeste. Precisamos caracterizar, precisamos reconhecer essas regiões. E a literatura, nesse momento, é o grande veículo de representação. Não existe o rádio, não existe o cinema, não existe a revista em quadrinho, a história em quadrinho. Você tem a literatura para fazer isso. Né? E aí, por exemplo, no caso do Bernardo Guimarães, acho que todo mundo já viu ou ouviu falar de A Escrava Isaura. Né? Então, você vai tendo essa entrada da representação, mas a escrava de uma branca, né, então, a representação da escravidão, que já é uma denúncia social, é uma denúncia do modo de exploração, né, a escravidão em si, ela já é condenável horrores, e a escravidão de etnias é mais condenável ainda. Né. E aí o Bernardo, que é um cara que está lá em 1825, está lá no começo do que seria a movimentação
que vai desembocar no começo do romantismo brasileiro, de fato, né? O Bernardo Guimarães vai parodiar o próprio Gonçalves Dias e tal, mas ele vai começar a apontar para esse registro dos lugares do Brasil, né, as cores locais brasileiras. E isso vai confrontando abordagens, né, vai acumulando aí, então, atitudes, abordagens, posturas desses autores dentro do fluxo do romantismo brasileiro. Mas com Gonçalves Dias e com José de Alencar, o índio vai se cristalizar como o mito da nacionalidade. Né? Então, assim, nós estamos dentro do Rio de Janeiro, as pessoas não estão vendo indígenas, elas não estão convivendo com indígenas, convive-se muito pouco, empurrou-se o indígena, e começa uma europeização do Rio de Janeiro com a chegada da família real. Né? Então, você pega o indígena como puramente literatura, né? Puramente como texto literário, e começa a idealizar, a trabalhar com uma idealização. Né? Então, é um símbolo nacional, um símbolo de força, é um símbolo de pureza, é um símbolo de grandeza, para ser usado pela cultura branca, para ser usado pela cultura oficial. Né? É claro que esses autores em si, eles passam a ter uma curiosidade legítima, tá? Os românticos estudavam o que havia disponível. Desculpa, gente. Os românticos tentavam estudar aquilo que havia de disponível, tá? Até para ter capacidade de representar, né? Mas o que tinha disponível era muito pouco. Né? Os indígenas estavam muito distantes e a curiosidade, inclusive acadêmica, nesse momento, era muito pequena sobre esse mundo, esse universo. Né? A grande curiosidade sobre os indígenas, apesar de se produzir muita coisa interessante no século XIX ainda, né? Muitos viajantes, muitos antropólogos já rodando, mas a boom, né, da antropologia, o grande desenvolvimento da antropologia efetivamente é do século XX já, né? Uma coisa já próxima da nossa... Já é posterior a muitos extermínios, né? Muita coisa já se perdeu quando os antropólogos conseguem entrar e começar a fazer o seu trabalho. Então, nós tivemos mais de 300 anos, né? Já chegamos a 400, 500 anos de fundação do país, ficamos 400 anos, 300 anos na mão da condução cultural, né, dos destinos do país, e a gente apaga isso. Então, isso é uma questão sempre a se discutir com relação à importância da consciência do Brasil sobre a sua origem no diálogo com Portugal. Né? Bom, o indianismo escrito na corte, então é de dentro da corte que se está criando o discurso nacional, pensando o que, é que vai ser esse país novo, o que, é que vai colocar, né? Passa a ter um público-alvo que é a elite. Né? Está escrevendo para o homem comum? Não, no Brasil você está escrevendo para uma elite letrada. Né? Na França você está escrevendo para uma classe média. A Revolução Francesa é para uma classe média. No Brasil não teve revolução. Você não está escrevendo exatamente, você não está pensando a sociedade exatamente em termos de uma classe média. A sociedade não está se construindo com as classes médias. A sociedade está se construindo com partidos que ainda estão com toda uma estrutura no Brasil de nobreza. Viscondes. Né? Estamos ainda no Império Brasil. O Brasil não é uma república ainda. Tá? A França é uma república. A Inglaterra é um império também com as suas características específicas. Né? Bom, com relação ao ultrarromantismo, o autor vai dizer que os poetas ultrarromânticos não se esforçam para criar nação, eles saem dessa perspectiva de que, né, de São Paulo, então, rapaziada lá do curso de Direito, né, eles querem ter a autenticidade, eles querem ter a originalidade, eles querem ter a intensidade. Né, e aí a melancolia, não o ufanismo, né, não a construção de um país grandioso e tal, não, mas a melancolia da subjetividade, né? A dor da alma vai ser a grande expressão do ultrarromantismo. E já no final do século,
né? A gente vai ter uma coisa que a gente tem uma centralização intelectual na metrópole. O Rio de Janeiro começa a emergir como uma metrópole nacional, né? Portugal era a metrópole da colônia Brasil, mas agora nós temos um Estado Nacional Brasileiro. O Estado Nacional Brasileiro é concentrado no Rio de Janeiro. E aí os outros estados, num primeiro momento, devem orbitar como colônias dessa outra metrópole, né? A coroa portuguesa está no Rio de Janeiro. Então, o resto do país continua sendo colônia, no primeiro momento. E aí vem toda uma construção também. O problema dessa centralização intelectual, né, vai ser, então, resolvido, não vai ser resolvido de uma maneira material, né? O Pará é diferente do Espírito Santo, que é diferente de Porto Alegre, você não vai resolver isso dessa maneira, né? Mas vai ser resolvido na forma da ideia, da idealização, né? E a idealização vai trabalhar muito com a constituição dos tipos regionais, vai permitir, vai estimular a formação dos tipos regionais, né? Então a gente vai ter o tipo gaúcho, a gente vai ter o tipo baiano, a gente vai ter o tipo carioca, a gente vai ter o tipo mineiro, né? Cada lugar vai dando origem a uma representação típica específica. No Espírito Santo, essa representação típica talvez se confundisse no primeiro momento com a figura do litoral, que é o Maratimba, né, os locais, a figura local do Espírito Santo entre o índio e o civilizado e tal, mas a diversidade das novas colonizações, ela dilui, né, ela não concentra uma figura em particular. Então, o Espírito Santo ele tem um problema da representação identitária, porque não é possível marcar etnicamente, né? Hoje, o Espírito Santo é a mistura de 3 raças até a raiz do cabelo, né? Totalmente misturado. E o fato de ter outras etnias brancas quebra a presença da ideia de uma hegemonia centralizada na identidade portuguesa, porque ela não se afirma diante das outras. Então, nós somos muito híbridos no Espírito Santo, tão híbridos que a representação capixaba, ela não se fixa imediatamente num tipo humano, né? O que marca o Espírito Santo no primeiro momento, quando se coloca o grande símbolo capixaba, vai ser a panela de barro ou vai ser quando a gente vai para dentro do domínio cultural especificamente, a gente vai colocar a ideia do Congo. A gente fala o Congo, a gente não fala a etnia que produz o Congo. A gente coloca como se a manifestação cultural fosse uma coisa cristalizada, um objeto que está ali. Esse objeto não está vindo de um grupo marcado dentro da sociedade. Um grupo com representação social, circulação social, né? A gente vai falar de cultura popular como proteção desses grupamentos culturais aí, né? Uma parte da política cultural é a preservação dessas matrizes culturais. Bom, finalmente a gente vai ter aqui uma questão que fica em aberto, então, que é essa inclusão, né? O romantismo, ele abre, ele toca, ele menciona essa diversidade cultural, mas ele apenas instala isso como e apenas não, desculpa, né? Ele instala isso no seu limite, com diversas questões, e abre questões que ainda hoje estão em aberto. Uma das questões que estão mais em aberto aí é a desproporcionalidade da participação das matrizes culturais diversas na construção do projeto nacional literário. Tá? A gente vai encerrar por aqui, né, a aula, e esses elementos, essas questões, elas vão voltar quando a gente falar, então, na última parte de abordagem, que vai ser a constituição da literatura do século XX no Brasil. Como que essas marcas, como que essas inserções, como que essas cristalizações vão seguir no diálogo de constituição da literatura brasileira no século XX. Então, é isso por hoje, gente. Acho que avançamos bastante aqui, um tema bastante referência, mas foi bem interessante. E volto a dizer aqui para todo mundo que nós temos os grupos do WhatsApp, certo? Para poder retomar pontos, questões que tenham sido colocadas aqui, esclarecimentos ou aprofundamentos, ok? Um bom dia, uma boa tarde para todo mundo e nos veremos daqui
há algumas semanas.